Boa tarde, professor Rafael Moreno de Física. Essa questão aqui é uma questão para você relaxar no meio da prova. A banca coloca uma questão relaxante para você dar uma desestressada, tá? Seguinte, olha só, essa questão é sobre contradição, tá? Então a ideia é que você não entre em contradição bem aqui, ó. Seguinte, Paulo, Ricardo, Silvio e Tades deram nessa ordem as seguintes declarações. Paulo disse: "Eu sou professor." Ricardo: "Paulo não é professor." Silvio: "Ricardo está mentindo." Tales: "Silvio falou a verdade." A respeito dessas declarações, é possível que todos estejam mentindo? Todos estejam falando a verdade? Paulo e Ricardo ambos estão mentindo? Ricardo e Silvio estão mentindo? Silvio e Tales estejam ambos mentindo. Seguinte, pausa, dá uma analisada nas questões e verifica como você resolveria, tá? Seguinte, se, começando aqui o raciocínio, se o Paulo diz, eu sou professor, e isso aqui é verdade, quando o Ricardo dizer, Paulo não é professor, ele está dizendo que isso aqui, essa afirmação é falsa, tá? Ou seja, ou o Paulo está falando a verdade e o Ricardo está mentindo, ou o Paulo está mentindo e o Ricardo está falando a verdade, tá bom? Da mesma forma, se o Silvio diz, o Ricardo está mentindo, se isso aqui for falso, significa que isso aqui é verdadeiro. Ou seja, se o Ricardo realmente está mentindo, significa que o Silvio está falando a verdade. Só que se o Ricardo estiver falando a verdade, significa que o Silvio que está mentindo. Pegou a ideia? Deixa eu apagar aqui que eu fiz um risco à toa. E a última, Silvio falou a verdade. Se Silvio falou a verdade, então o Tales também está falando a verdade. Só que se o Tales, ou se o Silvio está mentindo, né, se essa afirmação for falsa, significa que o Tales também está mentindo, tá? E aí, é possível com essa configuração aí que todos estejam mentindo? Não, se um estiver falando a verdade, não, por exemplo, nessa primeira opção, se o Paulo estiver falando a verdade, necessariamente o Ricardo está mentindo, tá? Ou seja, eles vão alternar. Então, não existe configuração em que todos estejam mentindo, nem que todos estejam falando a verdade, tá? Olha só, Paulo e Ricardo, ambos estão mentindo. Não. Ou o Paulo é professor e o Ricardo está mentindo, ou o Paulo não é professor e o Ricardo está falando a verdade. Mas não tem como os dois estarem mentindo simultaneamente, tá? Então, isso aqui também está errado, tá? Ricardo e Silvio, ambos estão mentindo, tá? Então, olha só, se o Ricardo mente, né? O Silvio está falando a verdade. E se o Ricardo está falando a verdade, significa que o Silvio está mentindo. Então, isso aqui também está falso. É possível que o Silvio e o Tales estejam mentindo? Sim, na verdade aqui, ó, a frase do Tales vai concordar com a do Silvio. Então, ou os dois estão mentindo, ou os dois estão falando a verdade. Essa aqui é a alternativa certa, tá bom? Deixa só verificar aqui aonde é que está essa questão. Essa questão está bem aqui. Letra E, tá? Então, opa, beleza, questão tranquilinha. Olha só, 42% das pessoas erram. Então, uma questão tranquila, mas nem tão suave assim, né? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula, mais curtinha, mas necessária passar por ela, né? Grande abraço, bons estudos. Dá uma olhada na playlist de raciocínio lógico matemática aqui do canal, tá? Bons estudos.